é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, tu és digno, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. E aqui se reúne o povo de Deus, amém? E são todos mais que bem-vindos, aqueles que fazem parte da nossa comunidade, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que estão aqui e já é a segunda ou terceira vez que cá vêm, serão todos mais do que bem-vindos. Nós aqui só nos reunimos, a igreja não é o espaço onde nós estamos. Graças a Deus hoje já conseguimos ter, esta semana já pudemos pôr a porta lá fora, então aqui já o ar começa a ser um bocadinho mais aconchegante, já não está aquele frio, já só está frio, então não é mau. Então é assim, estamos a progredir devagarinho, mas o espaço é para melhorar só as condições que temos para celebrar o nosso Deus. Mas a nossa celebração, o nosso louvor ao nosso Deus, em nada depende do espaço onde nós estamos. Nós louvamos a Deus aqui, mas temos que louvar a Deus a nossa casa, temos que louvar a Deus o nosso trabalho, temos que louvar a Deus onde quer que estejamos. E aquilo que nós temos que fazer é mostrar ao mundo o amor de Deus por nós e o amor de Deus por cada um de nós. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou o alto preço, seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor
nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Quem prestar louvor, a quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, aquele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. E obrigado, querido Deus, querido Pai, por este dia, Senhor. Obrigado por cada uma das pessoas que aqui está. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens um motivo, Tu tens uma razão, Tu tens um propósito para cada um de nós. Senhor,
Ajuda-nos a entender aquilo que Tu queres da nossa vida. Ajuda-nos a entender aquilo que Tu queres de cada um de nós. Senhor, somos todos diferentes, vimos todos de passados diferentes, vivemos todos presentes diferentes. Mas uma coisa nós estamos certos, Senhor, Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje e és o mesmo amanhã. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a manter-nos agarrados a Ti, Senhor, de uma forma que, independentemente daquilo que aconteça nas nossas vidas, independentemente daquilo que aconteça à nossa volta, nós temos uma certeza, e essa certeza, Senhor, é que Tu és imutável. Tu não mudas e o Teu amor por nós é infinito, Senhor. Obrigado por aquilo que fazes nas nossas vidas. Obrigado por aquilo que tens feito nesta congregação. Obrigado, Senhor, porque esta comunidade, Senhor, tem percebido que o nosso principal objetivo é falar de Ti. É podermos dizer, Senhor, o quão felizes, o quão alegres, o quão bem estamos, só porque Te temos na nossa vida, Senhor. Tudo mais é motivo de gratidão, motivo de pedido, sem dúvida nenhuma, Senhor. Mas, acima de tudo, nós vivemos para Ti. E é isso que nos traz alegria, Senhor. Ajuda-nos, ser com o resto deste dia, com as pessoas que ainda estão a vir para cá, Senhor. Que tudo possa acontecer segundo a Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar Timóteo. E quão bom e quão suave é quando os irmãos se unem e em união podem louvar o nome do nosso Deus. Amém? E é bom podermos estar nesta manhã aqui e desde já quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Eu sei que há uma altura que todos, não só os mais pequeninos, mas alguns mais velhos, estão sempre ao momento, à espera daquele momento, é de olharmos para o lado e podermos cumprimentar as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus vos abençoe. São muito bem-vindos, está bem? Podem cumprimentar, e principalmente aqueles que nos visitam. Ninguém vai cumprimentar o baixista. Eu sei que nem sempre conseguimos cumprimentar quando chegamos. Sejam muito bem-vindos. Ok, vamos regressando aos nossos lugares. Senão, dali já daqui a pouco está ali ao fundo e vice-versa. Mas é bom esta comunhão que temos uns com os outros e podemos continuar a ter. Mais uma vez, eu penso que todos os irmãos tiveram conhecimento daquilo que aconteceu em várias igrejas do Rio de Janeiro. Também várias igrejas ficaram afetadas, muitos membros de igrejas que são nossas parceiras também perderam quase todos os seus bens. E pela graça de Deus temos a questão do café missionário, que volto a referir. O objetivo do café missionário não é a igreja ter qualquer lucro para seu proveito, mas todo o lucro que é feito naquele café, mesmo porque há uma família que oferece 100 cápsulas por mês, por isso tudo aquilo que nós fazemos com o café missionário, que são apenas 50 cêntimos, vai ser exatamente para isso, por questões missionárias. Então, pela graça de Deus, esta semana, 600 euros puderam ser enviados para 3 igrejas para ajudas destes irmãos que perderam tudo. Muitos deles perderam tudo. Mais queremos fazer. Então, se houver algum irmão que queira fazer alguma oferta pessoal, pode fazê-lo no envelope, ou então, por favor, dirija-se ao Afonso Diné, entregando diretamente para estes irmãos que sofreram com todas as coisas que aconteceu lá no Rio de Janeiro, está bem? E novamente, este é um desafio que fazemos, porque aquilo que tem vindo também a acontecer é que muitos tomam café, mas esquecem-se de pagar, está bem? Eu sei que muitas vezes não é por mal, mas o objetivo é podermos depois de 3 em 3 meses pegar no valor que é arrecadado e seja onde for que seja necessário, nós podemos entregar esse valor. Por isso é o desafio que fazemos, está bem? Por isso é que o cafezinho está ali e convivemos, mas ao mesmo tempo há um propósito ao podermos pagar os 50 cêntimos daquele café. E é com alegria no nosso coração que nós também damos para o nosso Deus, para a sua obra.
Como puderam ver, várias coisas já foram feitas, muitas mais ainda são precisas ser feitas e tem a ver com aquilo que nós doamos, que damos, daquilo que Deus nos dá. E muitas vezes costumamos dizer, é tão pouco com as bênçãos que Deus nos dá diariamente nas nossas vidas. Então é com prazer, é com alegria que nós podemos dar ao nosso Deus. Há várias formas, MBWay, transferência, através das ofertas aqui, mas possamos fazê-lo de coração. Aquilo que o nosso Deus puser no nosso coração, poder ofertar, porque é para Ele, é para a sua obra, para que mais almas possam chegar a Cristo. Eu sei que muitas vezes investimos na questão da estrutura que é necessária para que haja algum conforto enquanto estamos aqui, mas o objetivo não é estarmos aqui em poltronas, mas o objetivo é que seja um espaço em que aqueles que chegam pela primeira vez se sintam em casa, sintam acolhidos, sejam bem-vindos, e para que o nome de Cristo, domingo após domingo, quer aqui, quer nas nossas casas, quer através das nossas vidas, Ele possa ser proclamado. Então, enquanto continuamos a louvar o nosso Deus, vamos, em amor, ofertar aquilo que Deus puser no nosso coração. E há várias, como o Timóteo disse, e bem, há várias formas de nós contribuirmos. E também há outra forma que é, às vezes nós temos coisas que já não vamos usar, não precisamos. Não estou a falar aquelas coisas que é, vou mandar para o lixo, então vou dizer que posso dar à igreja. Não é isso, ok? São coisas que nós já usamos, coisas que nós não precisamos. E como puderam ver, hoje o cafezinho já foi noutro lugar, então nós também tivemos o privilégio de receber de donativo aquela bancada nova. Temos ali já todo o mobiliário da cozinha que vai ser depois cortado àquilo que é preciso. Então, este tipo de coisas que são úteis para a igreja também, vão tirar custo também à igreja, vão tirar custo a toda a gente. Então também, se lá em casa tiverem alguma coisa que não usem, perguntem a alguém aqui responsável na local, e pode ser útil aqui. Ou também há outra forma, que é entre os irmãos. Às vezes há irmãos que um frigorífico estragou e há outro irmão que tem 3 frigoríficos e que pode doar um frigorífico ao irmão. Então, mantermos esta ligação entre nós, esta comunidade também serve para isso. Nós ajudarmos uns aos outros e podemos ajudar em coisas muito específicas. Às vezes o nosso irmão está a morrer à fome e nós dizemos, eu vou orar por ti. Amém, ore, mas a pessoa precisa de comer. Então, às vezes também é preciso ir lá levar um prato de comida e continuar a orar, para que a pessoa possa não passar por aquilo outra vez. Então, vamos criar este espírito entre nós, porque é muito importante. Deus, tudo o que nós temos não é nosso, e nós temos que manter isto na nossa mente. Podemos ter muito, podemos ter pouco, mas não é nosso, é nosso Deus, e nós estamos aqui para poder também dar aquilo que nós temos aos nossos irmãos, ok? Vamos continuar a louvar o nosso Deus então. E esta música fala no porquê é que nós estamos aqui. Muitas vezes nós dizemos, eu acredito, Jesus veio à terra e morreu por mim. Mas se a história tivesse acabado ali, vã era a nossa fé. Nós estamos aqui hoje e a nossa fé não é vã, porque Ele ao terceiro dia ressuscitou e Ele hoje está vivo à destra do seu Pai, e um dia vamos subir aos céus com Ele e vamos poder passar toda a eternidade. Amém? Amém? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vive e está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém. E nós, todos aqueles que puderam cantar esta música com toda a certeza e toda a alegria, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Um dia, quando Ele voltar, eu vou subir com Ele. Todos aqueles que cantaram. É importante que saibam que há muita gente à nossa volta que não pode cantar com esta certeza. E se tu és uma dessas pessoas, se tu ainda não tiveste um encontro pessoal com Cristo, Ele está-te a chamar. Ele quer que tu venhas. Ele não veio para uns, Ele veio para todos. Ele não veio para aqueles que fazem aquilo que Ele quer. Ele veio precisamente para aqueles que nem sequer sabem o que é que Ele quer. Então, se estás aqui hoje e ainda não o conheces, Ele está-te a chamar. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Cristo te chama. Se mais forças não tens para dar e no fundo desejas mudar, Cristo te chama. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. O errado ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Cristo te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno sim Ele te dará, Cristo te chama. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Cristo vive. Morre
Salvador fiel, maravilhoso é, canta aleluia, Cristo vive. Dá-lhe graças àquele que ressuscitou. Aceita, confia, perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. E que o mundo em ti veja a luz, o tesouro que achaste em Jesus. Amém. Amém. E um dos maiores tesouros e privilégios que nós podemos ter é as nossas crianças, não é? E é muito bom nós podermos ter... Ontem tivemos a nossa reunião administrativa e pudemos perceber que se todas as crianças vierem dos 0 aos 8 anos, nós temos 26 crianças. Ou seja, é uma bênção, não é? É uma bênção. Então, vou chamar aqui à frente todas as crianças dos 2 aos 8 anos, todas. Aquelas que querem vir, aquelas que não querem vir, aquelas que gostam de vir, aquelas que não gostam de vir, até porque não há nenhuma que não goste de vir, não é? Chamar aqui à frente. E hoje vamos ter a Priscila. Onde está a Priscila? E a Flávia. A Priscila estava... Onde é que está a Priscila? Priscila? Já está aqui? Não, está ali. Vamos ter a Priscila e a Flávia, que vão poder ter, que é um privilégio, mas também, os irmãos, nós às vezes oramos e paramos para orar pelas crianças, mas também temos que parar e orar por quem ensina as crianças. A responsabilidade de ensinar cada uma destas crianças é dos pais, não é da igreja, é dos pais. Mas quando elas vêm à igreja, há sempre alguém que preparou uma lição, que estudou e vai ensinar às nossas crianças aquilo que elas precisam de aprender. Então, vamos ficar de pé, continuar de pé e vamos orar com as crianças e com a Flávia. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida dessas crianças, obrigada pela vida das suas famílias, que têm essa responsabilidade enorme, Pai. Senhor, ser com cada um deles, abençoa a vida deles, ser com cada família, é o que eu te peço em nome de Jesus, e ser comigo e com a Priscila nesse momento, para passarmos, para transmitirmos a Tua palavra de forma simples e com amor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos sentar? Ao longo destes meses, temos vindo a fazer então um estudo de todos os livros da Bíblia e hoje chegamos ao livro de Filemão. Então eu peço que possam abrir as vossas Bíblias, independentemente do formato que tenham, no livro de Filemão. E porque Filemão tem apenas, já agora, quantos capítulos? 1, está bem? Tem um capítulo, 25 versículos. Vamos fazer então a leitura de toda esta carta, não é assim tão longa, para depois podermos nos debruçar sobre
o conteúdo. Filemon, está bem? Eu vou ler na revista e atualizada, e depois os irmãos podem seguir na versão que tenham convosco. E diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, sim, solicito-te a favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como pura obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que te estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Mais uma vez, ó Pai, na Tua presença estamos gratos pela Tua palavra. Estamos gratos, Senhor, porque nesta manhã Tu podes falar a cada um de nós. E pedimos, Senhor, que a Tua santa palavra possa vir de encontro ao nosso coração. Muitas vezes chegamos a Ti com o coração partido, muitas vezes chegamos com a turbulência na nossa vida, preocupações, mas que neste momento, Senhor, que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz e, acima de tudo, ouvir a Tua palavra, para que possamos pôr em prática na nossa vida a cada dia. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Paulo escreve diretamente esta carta a Filemon, e há aqui um propósito que ele o faz. E novamente, hoje na parte da manhã, estivemos muitos na escola bíblica e mais uma vez eu faço o desafio, porque durante a escola bíblica nós estudamos o mesmo livro, mas conseguimos ver pormenores que depois aqui durante a celebração não podemos ver. Paulo escreve esta carta a Filemon, pedindo um favor. Algo que se passou com Onésimo. E para que possam perceber, Onésimo era um escravo de Filemon. Era um escravo que Filemon tinha em sua casa. Era um escravo que Filemon tratava muito bem. E podemos ver isso pelo relato que Paulo faz de que Filemon fazia com outros. Mas a certa altura, este Onésimo rouba o seu senhor e foge para Roma. E ao fugir para Roma, ele encontra-se com Paulo e converte-se. E Paulo agora
diz a Onésimo, olha, tu tens que voltar para o teu Senhor. Tu tens que voltar para Filemon. Aquilo que estava, esta relação que estava perdida, ela tem que ser reatada. Principalmente agora, porquê? Porque tu és um filho amado, um filho de Deus. Agora, Paulo, quando escreve isto a Filemon, ele está a pedir que Filemon tenha em consideração a Onésimo. Mas vamos abrir aqui um parênteses. Onésimo era seu escravo, que tinha defraudado a confiança de Filemon, tinha roubado e tinha fugido. Na altura, Filemon podia fazer o que quisesse com a vida de Onésimo, mesmo ao ponto de lhe tirar a vida. Ele era um escravo, ele não era um amigo. Mas Paulo chama a atenção de Filemon que ele deve agir de modo diferente para aquilo que um dia, como diz a palavra de Deus, era inútil, mas que hoje estava a ser útil, não só para Paulo, mas por outras palavras o Paulo diz, olha, como ele está a ser útil para mim, ele vai ser útil para ti e para a igreja que se reúne em tua casa. Então, quando nós falamos na bênção da obediência, e ao ler estes versículos, houve uma palavra, frase, que saltou à minha vista, que é a palavra amor. Reparem, no verso 5 ele diz o seguinte: estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Se Paulo está ciente, e há uma coisa, Paulo, já agora, vamos ver quem é que esteve na escola bíblica. Filemon estava em que cidade? Colossos, muito bem. Paulo, dizem os relatos que Paulo ainda não tinha a oportunidade de ter ido a Colossos visitar Filemon. Então, se ele não estava, ele recebia as notícias daquilo que Filemon fazia naquela cidade. E Paulo relata, olha, estou ciente do amor e da fé que tu tens em Cristo Jesus. Mas sabe uma coisa, termina ali o versículo? Termina ou não? Não, o que é que diz depois? O que é que diz lá o versículo depois? E de todos os santos. Por outras palavras, há outras pessoas, olha, de todos os irmãos que estão contigo. É ciente o amor que tu tens pelo teu Deus e pelos teus irmãos que são filhos do mesmo Deus. Paulo realça isto na vida de Filemon. É algo que era notório, que era o amor que Filemon tinha pelo seu Deus e por aqueles seus irmãos que estavam à sua volta. Então, a bênção da obediência, obedecer, eu queria que víssemos 3 aspectos da obediência. O primeiro deles é um amor sincero. Reparem novamente o verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Várias vezes, só ao lermos o Velho Testamento e algo que fizemos durante os últimos meses, nós vemos que os profetas muitas vezes se dirigem ao povo dizendo: o Senhor diz o seguinte, vocês com a vossa boca me louvam, mas o vosso coração está longe de mim. Conhecimento meu, amor a mim quero mais do que holocaustos. O que o Senhor está a dizer, olha, o vosso amor é um amor fingido. Aquilo que vocês dizem, aquilo que vocês fazem é meramente para ser visto, porque no vosso coração não é exatamente aquilo que vocês sentem. Exatamente contrário ao que Paulo afirma na vida de Filemon. Olha, alegro-me, tive grande alegria e conforto no teu amor. Não só para comigo, porque Filemon era um amigo pessoal de Paulo, não só para comigo, mas por todos aqueles que por teu intermédio são abençoados. É de grande alegria pelo teu amor genuíno, pelo teu amor sincero que tu tens ao teu Deus e para com os outros. Deixem-me fazer uma pergunta.
Já aconteceu alguma vez de estarem, por exemplo, a um domingo numa celebração, mas vocês não queriam estar cá? Já aconteceu comigo. Muitas vezes o meu coração não queria estar cá. E eu estava aqui. Por outras palavras, naquele domingo, tudo o que eu fiz, tudo o que eu disse, tudo o que eu louvei, teve zero valor para o meu Deus. Porquê? Porque não era com um coração sincero. Eu não estava a ser com um amor sincero ao meu Deus. Eu vim por obrigação. E muitas vezes aquilo que na nossa vida que nós fazemos para o nosso Deus, muitas vezes é por obrigação. Porque talvez, se eu não for, o que é que vão dizer? Se eu não fizer, o que é que irão pensar? Ao contrário de Filemão, Paulo diz, olha, eu sinto-me alegre, eu sinto-me confortado por aquilo que tu és. Pelo amor que tu demonstras, não só ao teu Deus, mas por todos aqueles que estão à tua volta. Amor sincero, coração sincero. Interessante que há alguns anos atrás eu ouvi a ilustração de alguém que estava num culto. E quando chegou, como fizemos há pouco, à altura das ofertas, alguém meteu a mão ao bolso e só tinha uma nota de 20 euros. Mas ele não queria dar 20 euros, ele só queria dar 10. Então ele tentou trocar de várias maneiras, mas não conseguiu. Então chegou à altura, para não ficar mal visto, não é? Que passava na altura o saquinho, ele pegou e meteu os 20 euros. E ele disse à esposa, olha, vê lá se falas com o tesoureiro, a ver se ele me consegue dar 10 euros no fim, porque eu meti 20 e só queria dar 10. E ela respondeu, não te preocupes, Deus só recebeu os teus 10. Porquê? Ele podia ter posto 100, mas no seu coração, quanto é que ele queria pôr? 10. Então muitas vezes aquilo que eu faço, ou aquilo que eu quero, ou que eu transpareço, nem sempre é aquilo que vai no meu coração. Não é aquilo que eu desejo, mas é aquilo que eu faço por causa das aparências. É aquilo que eu quero, que se eu não fizer, o que é que os outros vão pensar? Se o pastor não aparecer um domingo, 2, 3, o que é que vão pensar? Desviou-se? O que é que foi? O que é que aconteceu? Se o irmão tal não vem 2, 3, 4 domingos, o que é que se passa? O que é... Muitas vezes isto passa nas nossas cabeças. Porquê? O que é que vão pensar? Quando aquilo que Deus deseja é um amor sincero, um coração sincero, quebrantado perante Ele. Mas reparem que é exatamente isso que o Paulo diz acerca de Filemão. Como eu disse há pouco, Isaías diz, o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. A adoração é de regras ensinadas por homens. E a pergunta quando eu estava a fazer este estudo para mim mesmo é, como é que eu tenho adorado o meu Deus? Como é que eu tenho vivido e amado o meu Deus? É por regras de homens ou eu sou como Filemão com um coração sincero? De que quando os outros podem olhar para a minha vida, podem dizer, olha, sinto-me alegre e confortado pelo teu amor em Deus e para com os outros. Mas não vamos esquecer, Paulo estava a fazer um pedido muito especial e complicado a Filemão. Paulo estava a dizer, olha, aquele teu escravo, aquele escravo que abusou da tua confiança, aquele escravo que roubou, e não sabemos a quantidade, mas talvez tenha roubado bastante, aquele escravo que não só abusou da tua confiança, roubou e fugiu, agora eu estou-te a pedir, recebe-o. Não só eu vejo aqui um amor sincero, como Paulo está a falar com um amor altruísta. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer, olha, Filemão, tudo aquilo que tu passaste, peço-te o favor, põe para trás. Esquece. E ele vai mais longe, olha, se não conseguires esquecer, põe na minha conta. E mesmo se te trouxe prejuízo, diz-me quanto é que eu pago. Mas não lhe imputes a Onésimo esse peso. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer, olha,
esquece a dor que tu passaste. Se for possível, esquece o prejuízo que tu tiveste. Por amor de Onésimo. É interessante que a palavra de Deus nos diz que ele ficou afastado, verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. É interessante que sabemos que as regras dos escravos, havia várias regras sobre escravos. Muitas vezes podia ser para pagar uma dívida. E muitas vezes os escravos pagariam isso durante anos. E ao fim da dívida paga, eles eram livres. É interessante que o que o Paulo está a dizer, olha, ele precisou estar longe de ti, não para pagar a sua dívida, mas para que quando ele regressar, fique para todo sempre ao teu lado. Porque ele é útil para o ministério. Porque ele é o meu filho amado, é filho das minhas algemas. Alguém que eu queria ter ao meu lado, mas não quero fazer sem o teu conhecimento. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer, olha, Filemão, enquanto tu não aceitares Onésimo como teu irmão, eu não quero ter a trabalhar ao meu lado. Eu não quero que haja este empecilho mesmo entre nós os dois. Sabendo a dor que ele te causou e tu sabendo que ele está ao meu lado a trabalhar. Olha, eu envio-te. Por muito útil que me seja a mim, eu volto a enviar-te a ti, para que toda esta questão seja ultrapassada. Agora, eu tenho que ser muito sincero. Quando alguém abusa da minha confiança, quando eu sou traído por alguém, eu tenho muita dificuldade em voltar a confiar nessa pessoa. Agora imagina, se alguém trai a minha confiança, se alguém ainda me rouba, como é que eu vou reagir? Agora vamos pôr cada um de nós no lugar de Filemão. E não vamos pensar numa questão de escravo. Nós temos um grande amigo nosso, do qual nós confiávamos, partilhávamos parte da nossa vida, e essa pessoa nos rouba, literalmente. Essa pessoa abusou da nossa confiança. Essa pessoa fez o que fez e virou as costas e foi para longe. Mais tarde recebemos uma carta, escrita por também outro amigo nosso, em Cristo, irmão em Cristo, e diz, olha, peço-te que o recebas como teu irmão em Cristo. Apesar de toda a dor que tu passaste, peço-te que o recebas em Cristo. Vamos parar, não é para respondermos. O que é que faríamos? Nós temos que ser muito sinceros. Talvez fosse uma luta muito grande. Mas para aí, ele causou-me dor. Ele roubou-me. Ele falou mal de mim. Ele prejudicou-me. E a lista pode ser imensa. O que é que eu faria? O que é que tu farias no lugar de Filemão? E mais, novamente, ele era um escravo. Mas agora, Paulo pede que não o receba como escravo, mas muito mais acima, que o receba como filho de Deus, como seu irmão na fé. Alguém que sai como escravo, como ladrão, como abusador de confiança, Paulo diz, olha, recebe-o muito mais acima. O que o Paulo está a desafiar é assim, Filemão, eu conheço o teu amor. Eu sei que tu amas o teu Deus e amas os teus irmãos à tua volta. Mas eu peço-te um pouco mais. Esquece aquilo que tu passaste, a dor. O teu amor que seja altruísta. E põe para trás. Recebe-o como se recebesses a mim. Não é fácil. Nós vivemos dias em que muitas vezes olhar uns para os outros não é fácil confiar. Quanto mais, a questão que Paulo está aí mais longe, olha, perdoa não só o que ele te fez, mas se for possível até perdoa a dívida que ele provocou. É interessante que em Romanos o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nestas palavras se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é
O amor. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, e o Senhor disse aos seus discípulos, toda a lei se resume em duas coisas simples. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, vamos assim. Quantos de nós não gostaríamos de fazer uma divisão nesta questão? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas é uma coisa. Agora, amar ao próximo como a mim mesmo é outra. Era bom ou não era? Só que Deus diz, olha, tudo se resume. O apóstolo Paulo diz o mesmo à igreja em Roma. Tudo se resume a uma coisa, a lei, cumprimento da lei, o amor. É difícil a questão de pôr em prática o amor. É difícil muitas vezes nós sermos altruístas e a pôr os outros em prol de mim mesmo. Principalmente já é difícil quando alguém que amamos, quanto mais alguém que nos fere, que nos usou, que disse mal de nós, que fez o que fez, fosse o que fosse. E pôr o nosso eu para trás para que ele possa ser recebido ainda mais alto do que aquilo que saiu, não é fácil. Por isso é que Paulo diz, talvez ele tenha sido separado de ti por algum tempo, para que o tivesses sempre. Não como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. E ele diz, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para ti, como pessoa, mas mais como cristão. É interessante que o apóstolo Paulo diz, olha, ele tem que ser um amado para ti, como pessoa. Tu tens que o amar como a pessoa que ele é, mas ainda tens que o amar mais, porque ele agora é um irmão em Cristo, como tu és. Agora a pergunta é, nós sabemos que temos que nos amar uns aos outros. Nós sabemos que o nosso amor deve ser sincero para com o nosso Deus e para com os outros. Mas será que é fácil nós pormos para trás o meu eu, o nosso eu, em prol dos outros? Vamos ser muito sinceros. Quem é o melhor aqui dentro? Peço imensa desculpa. É ou não é? Nós olhamos para nós. Os outros, vocês são com tantos defeitos. Eu só tenho 2 ou 3, né? E a humildade é o meu melhor, né? Normalmente pensamos assim, nós pensamos que somos mais do que os outros, que a nossa vida é mais perfeita do que os outros, que nós conseguimos mais do que os outros. Mas Deus diz, olha, põe o outro superior a ti mesmo. Considera o outro superior a ti mesmo. Mas vamos ser realistas, não é fácil. Porque nós olhamos para os defeitos e não olhamos para aquilo que a pessoa pode ser. Nós olhamos para aquilo que a pessoa é, fisicamente, carnalmente. Mas aquilo que o Paulo está a dizer, olha, a Filemão diz, olha, não olhes para o que o Onésimo é, fisicamente. Não olhes para aquilo que ele fez, mas olha como filho de quem ele é. Olha-o como filho amado de Deus. Olha, ele vai mais longe, olha como meu irmão amado, de que um dia foi inútil para ti. Aos teus olhos é inútil, mas aos olhos de Deus, ele está a ser muito útil. Então, quando eu olho para esta carta que Paulo escreve, eu vejo que há um amor sincero da parte de Filemão. Eu reparo que Paulo chama a atenção de um amor que eu acredito que fosse também da parte de Filemão de altruísta. Porquê? Porque era visto, era considerado, era conhecido o seu amor pelo seu Deus e pelos outros. Mas uma coisa também ressalta à minha vista é a questão de maturidade de Filemão. Reparem que no verso 8 ele diz o seguinte: pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Reparem, Paulo está a dizer assim, olha, Filemão, eu tenho autoridade para dizer, recebe Onésimo em tua casa, agora. Apesar de tudo o que ele te fez, tens que receber Onésimo. Mas reparem, o verso 9 o que é que diz? Prefiro toda a vida solicitar em nome de quê? Do amor. Prefiro pedir-te em nome do amor, do qual tu és conhecido, recebe
Onésimo como teu irmão. Eu podia ordenar, mas eu prefiro que o faças com um coração sincero, com um amor sincero, com um amor altruísta, do que fazer obrigado. Porque, novamente, nós já fizemos muitas coisas obrigado. Ainda hoje fazemos muita coisa obrigado. Mesmo muitos quando trabalhamos para patrões, quantas vezes nós fazemos as coisas contrariados. Mas temos que os fazer. Mas é contrariado. Outra coisa é quando fazemos com vontade, de livre vontade. As coisas até saem melhor, o dia corre melhor, quando fazemos com amor. É isso que Paulo está a dizer. Olha, eu apelo à tua maturidade em Cristo, que o recebas do amor do qual tu és conhecido. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu te peço. Reparem que Paulo, no verso 8, faz este pedido, e no verso 21 ele diz, olha, e tenho a certeza de uma coisa, que não só tu vais fazer aquilo que eu te estou a pedir, que tu vais obedecer àquilo que eu estou a pedir, como tu vais fazer ainda muito mais. Olha, eu estou-te a pedir que o recebas, isto é a minha imaginação, está bem? Eu estou-te a pedir que o recebas em tua casa, mas eu acredito que até vais estender uma passadeira vermelha. Tu vais-lhe fazer um jantar. Tu vais chamar todos os teus amigos. Vais chamar a igreja que se reúne em tua casa e dizer, olha, aqui está o escravo que um dia saiu de minha casa como escravo, que me roubou, que abusou da minha confiança, mas hoje eu recebo como filho amado do meu Deus, como o meu irmão amado. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer é, eu acredito que isso possa acontecer. Como eu disse, é um pouco imaginação minha. Mas o que Paulo está a dizer, olha, eu acredito que não só vais fazer aquilo que eu te peço, mas muito mais. O que eu olhar para este texto fez-me pensar também naqueles que estão perdidos lá fora. O que é que nós temos feito com aqueles que não conhecem a Cristo? Talvez não tenhamos tempo. Hoje de manhã estávamos a falar exatamente sobre isso. Como nós já temos o passaporte, como a nossa vida eterna já está garantida em Cristo, para mim tudo bem. Se os outros vierem, vêm. Se não vêm, paciência, eles é que perderam a viagem. Mas eu preciso de pensar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer a Filemão. Olha, o teu amor que tens por aqueles que estão à tua volta tem que se estender por aqueles que ainda estão mais longe de ti. Por aqueles que não conhecem a Cristo. Por aqueles que ainda precisam de chegar a Cristo. Isso é uma coisa, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o maior exemplo que nós temos de obediência é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, quando o mesmo apóstolo escreve à igreja em Filipos, ele diz o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Reparem que o apóstolo Paulo está a dizer, olha, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se há alguém que eu deva tomar como exemplo, é a pessoa de Cristo. É o exemplo máximo que nós podemos ter. Muitas vezes nós olhamos para homens e mulheres da fé, que são exemplos para nós, são. Mas o exemplo máximo é a pessoa de Jesus Cristo. E ele continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O apóstolo Paulo está a olha, aquele que é Deus, quando veio a este mundo, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas tornou-se um de nós. E quando diz aqui que se esvaziou, não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Também há quem acredite que quando Cristo veio a este mundo deixou de ser. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele não usurpou dos seus privilégios, deixem-me passar a expressão, de Deus. Por isso, recordam-se quando Satanás tentou, olha, se tu quiseres, lança-te daqui e os teus anjos, olha, se disseres estas pedras se transformarem em pão. Ele não fez isso.
Mas Ele se tornou como um de nós. Para quê? E assim mesmo se humilhando, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz. É interessante que das frases que mais ficou ao longo de toda a minha vida, das frases que Cristo proferiu, é aquela: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus tinha poder para descer daquela cruz? Tinha. Deus podia se negar a ir àquela cruz? Podia. Mas Ele não o faz. Ele se humilhou e foi obediente até à morte e morte de cruz. O Senhor Jesus sabia exatamente aquilo que lhe esperava. Ele sabia a dor por qual ele ia passar. Por isso é que ele faz pedir: Pai, por outras palavras, se houver outra forma, passa de mim esta dor, este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O que o apóstolo Paulo, quando fala a Filemão, diz: olha, lembras-te daquilo que Deus fez? Faz o mesmo. Talvez no teu coração a vontade é pegar, talvez, e aqui novamente a imaginação minha, está bem? Onésimo a chegar, ele começa a estalar os dedos e assim: é hoje. Agarrar naquele pescoço e ele ficar vermelhinho, de paga-me o que tu me deves. E interessante que isso leva-nos a outra história que é contada, não é? De um devedor que foi perante o seu credor. Ele diz: olha, eu não te posso pagar. E era uma fortuna imensa. Ele disse: ok, perdoada está a tua dívida. E ele vem todo contente lá fora, mas entretanto encontra outro conservo dele que lhe deveria uma coisa pequena. E o que é que ele faz? Ele agarra-se a ele e diz: até que tu me pagues, tu vais ser preso. O mesmo se passa connosco. Deus nos dá a vida eterna e muitas vezes eu estou com vontade de apertar o pescoço de alguém por uma coisa tão pequena. A vontade às vezes perdura, não é? A gente quando vê certas pessoas... Eu talvez acredito que muitas vezes na cabeça de Filemão talvez tivesse passado isso. Se Onésimo aparecesse hoje à frente, se eu hoje pudesse ter Onésimo nas minhas mãos... Ele abusou da sua confiança. Ele roubou. Ele trouxe-lhe prejuízo. Não sabemos se foi muito, se foi pouco. Pelos relatos históricos, acredita-se que até foi uma quantia avultada. Eu acredito que aquilo durante alguns meses, alguns tempos, chegou. Mais ainda, quem leva a carta de Paulo é o próprio Onésimo, que chega lá e diz: olha, novamente, imaginação, bem trêmulo, está aqui. Porque a verdade é, o que estava lá dentro, quando ele chega a Filemão ainda não lê. Podia nem ler. Disse: ok, eu leio depois, vamos aceitar as nossas contas primeiro. Mas ele vai ter com Filemão. A palavra de Deus não nos relata o que aconteceu depois. Mas acreditamos que Filemão obedeceu àquilo que Paulo pediu. E acredito que foi uma bênção não só para Filemão, foi uma bênção para Onésimo, mas para toda aquela igreja que se reunia naquele local. Então, a bênção da obediência não é fácil. Obedecer àquilo que Deus diz não é fácil. Deus diz: quando levamos um estalo na face do lado esquerdo, o que é que precisamos fazer? Dar com a direita? Não. Virar para o outro lado e dar a outra face. Agora vamos ver quem é que faz isso. Mas Deus diz para fazer isso. Deus diz para tratarmos os outros superiores a nós mesmos. É fácil? Não. Mas precisamos fazer isso. Deus diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. É fácil? Não. Mas Deus diz para fazermos isso. Então obedecer não é fácil. Todos nós já fomos crianças, ou não? E foi fácil obedecer a tudo o que os nossos pais nos disseram? Não. Eu sei que uns têm mais histórias de outros, mais obedientes que outros. Outros ainda têm histórias escondidas, não é? Que os pais nem sonham ainda o que aconteceu algum dia. Mas obedecer não é fácil. Por isso é que quando olhamos para a carta que Paulo escreve, ele realça o amor sincero.
Ele realça um amor altruísta. Ele realça a maturidade que Filemão tinha para que pudesse perdoar Onésimo e o pudesse receber não como escravo, mas muito mais como seu irmão na fé. Nós vivemos dias em que tudo o que está à nossa volta é exatamente o contrário de altruísta. O que importa és tu. O que deve estar em primeiro lugar és tu. Tudo o que tu consegues é por ti. Se tiveres que ultrapassar e esmagar os outros, faz. Exatamente o contrário que Deus pede de cada um de nós. Exatamente o contrário do exemplo máximo que temos em Cristo, que apesar de ser Deus, se humilhou e foi obediente até à morte e morte de cruz. Irmãos, ao falar esta manhã convosco, não é fácil para mim isto. Não é fácil ser obediente como Deus espera. Não é fácil muitas vezes poder perdoar e voltar a confiar naqueles que falharam connosco. Não é fácil dar a outra face quando levamos na primeira. Mas sabe uma coisa? É aquilo que o apóstolo Paulo, quando escreve a Filemão, e não querendo nunca alterar a palavra de Deus. Imaginem que esta epístola diz: Epístola de Paulo a Timóteo, Epístola de Paulo a Daniel, Epístola de Paulo a Beatriz, e por aí fora. Tirem o nome de Filemão e ponham o vosso nome lá. Imaginem que Paulo está a escrever uma carta a cada um de nós e diz: olha, eu sei o que se passou contigo, com a pessoa tal. Faz isto. Faz isto. É fácil? Não é fácil. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: olha, se tu não conseguires até perdoar a dívida, põe na minha conta. Eu vou pagar. Se não for fácil para ti, põe. Eu pago. Mas faz-me um favor, recebe-o como se recebesses a mim. Nem sempre é fácil. Muitas vezes isto é um processo que nós vamos fazendo na nossa vida. Quando olhamos para alguém, perdoar, amá-lo, considerá-lo superior. Mas é algo que Deus nos pede. Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu queria que pudéssemos curvar as nossas cabeças. E em espírito de oração possamos fazer exatamente, cada um de nós poder orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos dê este amor sincero, este amor altruísta e termos a maturidade suficiente para podermos lidar em cada situação que vai surgindo à nossa vida. Como eu disse, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser um processo de curto ou espaço de tempo. Seria bom, mas precisamos pedir que Deus nos dê essa sabedoria, que Ele vá transformando o nosso coração. Porque da mesmo modo como eu acredito que Filemão recebeu Onésimo, nós possamos receber aqueles que estão à nossa volta. Não só aqueles que talvez um dia nos prejudicaram, mas também ter um coração sincero e altruísta e maturidade para aqueles que chegam com vidas destruídas sem conhecer a Cristo. Muitas vezes o nosso primeiro pensamento é de crítica, é de julgamento. Mas nós muitas vezes nem fazemos ideia do que as pessoas já passaram e como é que elas chegam aqui. Muitas vezes as pessoas precisam de vir a Cristo e vêm com vidas destruídas. Lembram-se quantas vezes várias prostitutas chegaram perto do Senhor Jesus e se ajoelharam. Homens com deficiência, o Senhor os curou. Porquê? Porque eram pessoas com vidas destruídas. Pessoas com pecado. E pecado só uma pessoa que pode perdoar é o nosso Deus. Então, se nesta manhã estiver aqui alguém que ainda não chegou a este ponto de ter Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia. Só Ele pode perdoar o pecado da nossa vida. Só Ele é que é o único que foi obediente até à morte e morte de cruz. Ele deu a sua vida para que tu possas
ter vida. Então hoje é a oportunidade. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos se daqui a alguns minutos ao sairmos daqui, se estaremos vivos, se estaremos mortos, porque, como eu costumo dizer, o nosso prazo de validade só Deus o sabe. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns segundos ou minutos. Mas todos aqueles que nesta manhã já temos a certeza de uma vida eterna, precisamos pedir que Deus molde o nosso coração. Eu preciso de mudar o meu coração para que eu possa ter um amor sincero, um amor altruísta e possa ter a maturidade suficiente de amar ao próximo como a mim mesmo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. E é interessante pensarmos que se nós decidirmos ser servos do nosso Deus, nós vamos ser livres. Para o mundo isto não faz sentido, porque se eu me sujeito a alguém eu perco a liberdade. Mas a verdade é que quando nós nos submetemos ao nosso Deus, Ele traz-nos liberdade. E nele somos livres. Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, sua misericórdia se fez em amor, ao vencer a morte, minha vida. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Cantemos bem alto. Preso estava e me libertou, minha vergonha com sangue pagou, me fez seu amigo trazendo perdão, e ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz, trevas vieram, mas não eram, Porque Ele ressuscitou. no terceiro dia ele ressuscitou E venceu a morte. e ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado
nós podemos gritar bem alto: livre sou, sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Cantemos bem alto: livre sou. Livre sou, sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, sou, para sempre serei. Que os remidos adorem a ti. Livre sou, sou, para sempre amei. Ao vencer a morte, minha vida mudou. A tua graça em mim. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Tua graça em mim teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Amém? Tão bom sermos livres.